Algumas pessoas revelam quem realmente são, quando acham que você não vale nada. Ninguém naquela concessionária de luxo imaginava que, naquela manhã, suas vidas estavam prestes a virar do avesso. Carros importados brilhavam sob luzes brancas. Vidros reluziam. O cheiro de couro novo dominava o ambiente. Era um lugar feito para ricos. Ou pelo menos para quem parecia rico. Foi então que a porta automática se abriu. Um homem entrou cambaleando levemente. Roupa rasgada, barba por fazer, sapatos sujos de lama. Alguns clientes viraram o rosto imediatamente. Outros franziram o nariz. O que esse cara tá fazendo aqui? Cochichou uma mulher de vestido caro. O homem ignorou os olhares, respirou fundo e deu alguns passos em direção aos carros. O nome dele era Arthur Monteiro, mas ali, para todos, ele era apenas um mendigo inconveniente. O que ninguém sabia é que Arthur não estava ali por acaso. Arthur era um dos maiores empresários do país, dono de redes de concessionárias, empresas de logística e investimentos bilionários. Mas naquele dia, ele havia decidido fazer algo diferente. Depois de ouvir inúmeras reclamações sobre preconceito, arrogância e tratamento seletivo em lojas de luxo, Arthur decidiu testar a própria empresa. Quero ver quem vocês tratam como gente. Ele disse a si mesmo antes de sair de casa. Vestiu roupas velhas, sujou as mãos, bagunçou o cabelo e saiu sem seguranças, sem motorista, sem status, apenas como um homem comum. Arthur se aproximou de um carro esportivo vermelho, avaliando cada detalhe. Passou a mão no capô. Antes mesmo que pudesse abrir a boca, ouviu uma voz ríspida atrás dele. Ei, não pode tocar nos carros. Era um vendedor jovem, bem vestido, com um sorriso falso no rosto. O senhor está perdido? Perguntou, olhando Arthur de cima a baixo. Arthur respondeu calmamente. Bom dia. Eu queria informações sobre esse modelo. O vendedor riu. Mas não foi uma risada gentil. Foi uma risada de desprezo. Esse carro custa mais do que o senhor vai ganhar na vida inteira. Melhor procurar ajuda social ali fora. Alguns clientes riram. Outros apenas observaram em silêncio. Arthur sentiu o golpe, mas permaneceu firme. Arthur caminhou até outro carro. Um SUV de luxo. Outro vendedor se aproximou, mas não para ajudar. Escuta, amigo. Aqui não é lugar para pedir esmola. Eu não estou pedindo esmola, disse Arthur ainda calmo. Quero comprar um carro. O vendedor cruzou os braços. Comprar? Com o quê? Com moedas do bolso? A gargalhada ecoou pelo salão. Arthur percebeu algo importante naquele momento. Nenhum deles perguntou quanto ele tinha. Nenhum deles perguntou como poderia ajudar. Eles apenas julgaram pela aparência. O gerente foi chamado. Um homem alto de terno caro, semblante duro. Qual é o problema aqui? Perguntou. Esse sujeito está incomodando os clientes, disse um vendedor. Quer comprar carro de luxo, acredita? O gerente olhou Arthur por 2 segundos. 2 segundos que decidiram tudo. Senhor, precisamos que o senhor se retire. Está afastando clientes de verdade. Arthur respirou fundo. Então vocês não vendem carros? Vendem aparência. O gerente apontou para a porta. Fora, agora. E diante de todos, Arthur foi expulso da concessionária. Arthur parou do lado de fora. Olhou o prédio de vidro. Sorriu levemente. Perfeito, murmurou. Ele pegou o celular do bolso. Ligou para alguém. Pode vir. Traga os documentos. E prepare os funcionários. Porque no dia seguinte, aquela concessionária descobriria quem eles realmente expulsaram. Naquela noite, enquanto a concessionária fechava suas portas de vidro reluzente, ninguém ali conseguiu imaginar que o dia seguinte seria o mais constrangedor de suas carreiras. Arthur Monteiro, o mendigo que havia sido expulso, estava em casa agora, mas não em qualquer casa. Uma mansão silenciosa, elegante, com vista para o mar. Arthur tirou os sapatos sujos, tomou um banho demorado e vestiu um terno impecável. Enquanto ajustava o relógio de luxo no pulso, ele pensava: não é sobre vingança, é sobre mostrar quem essas pessoas realmente são. Arthur não queria gritar, não queria humilhar por humilhar.
queria justiça. Às 8 em ponto da manhã, os funcionários da concessionária começaram a chegar. O vendedor arrogante estava de ótimo humor. Ontem foi engraçado, né? Disse ele rindo para um colega. Ah, o cara achando que ia comprar um carro daqueles. O gerente apenas deu de ombros. Gente assim precisa aprender onde é o lugar dela. Mas algo estava estranho. Um carro preto de luxo estacionou em frente à loja. Depois outro. E mais outro. Homens e mulheres bem vestidos começaram a entrar. Todos sérios. Todos carregando pastas. Quem são esses? Cochichou uma vendedora. O gerente sentiu um leve aperto no peito. Então a porta automática se abriu novamente. O salão ficou em silêncio. Arthur entrou. Mas agora era outro Arthur. Terno sob medida. Sapatos caros. Postura firme. Olhar confiante. O mesmo homem, mas irreconhecível. O vendedor que havia zombado dele no dia anterior ficou pálido. E eu conheço esse cara, murmurou. Arthur caminhou lentamente pelo salão, passando exatamente pelos mesmos carros que havia sido proibido de tocar. Bom dia, disse ele com voz calma. O gerente se aproximou, nervoso. Senhor, posso ajudar? Arthur sorriu de leve. Pode sim. Quero falar com todos os funcionários. Agora. Os vendedores se entreolharam. O riso tinha sumido. A arrogância também. Quem é o senhor? Perguntou alguém. Arthur respirou fundo. Meu nome é Arthur Monteiro. Sou o proprietário desta concessionária. O chão pareceu sumir sob os pés de vários deles. Isso é brincadeira, gaguejou o vendedor arrogante. Arthur continuou. Ontem eu estive aqui. Fui chamado de mendigo. Fui humilhado. Fui expulso. O gerente começou a suar frio. Senhor Arthur, houve um mal-entendido. Não, interrompeu Arthur firme. Houve preconceito. Arthur fez um sinal com a mão. Um dos homens de terno abriu um notebook. A tela foi virada para todos. E então, o inferno começou. As câmeras de segurança mostravam tudo. As risadas, os comentários, as piadas, a expulsão. Alguns funcionários baixaram a cabeça. Outros tentaram se justificar. A gente não sabia. Pela aparência... Arthur ergueu a mão. Exatamente. Vocês julgaram pela aparência? Arthur deu alguns passos à frente. E agora vem a parte mais difícil. Porque nem todos aqui vão continuar trabalhando comigo. O silêncio foi absoluto. Um vendedor engoliu seco. O gerente quase não respirava. Arthur olhou diretamente para o homem que havia rido dele. Você vai ser o primeiro. O silêncio dentro da concessionária era tão pesado que dava para ouvir o ar-condicionado trabalhando. Arthur permaneceu em pé firme, olhando um por um. Não havia raiva no rosto dele. Havia decepção. Eu não vim aqui para gritar, disse com voz controlada. Vim para entender quem vocês são quando acham que ninguém importante está olhando. O vendedor arrogante tentava sorrir nervoso. Senhor Arthur, foi só uma brincadeira. A gente vê tanta gente estranha aqui. Arthur deu um passo à frente. E eu vi tanta gente mascarada aqui dentro, respondeu. Pessoas que vestem terno, mas não têm caráter. O gerente finalmente falou. Senhor Arthur, assumo total responsabilidade. Se precisar, posso resolver isso internamente. Arthur virou lentamente o rosto para ele. Resolver como? Pedindo desculpa depois do erro? Ou fingindo que isso nunca aconteceu? O gerente não respondeu. Arthur apontou diretamente para o vendedor arrogante. Você, ontem riu de mim? Disse que eu não tinha perfil para comprar um carro aqui. O vendedor engoliu seco. Senhor, eu tenho família, filhos. Arthur respirou fundo. E eu tinha dignidade ontem. Mas você achou que podia tirar isso de mim. Ele fez um sinal discreto. Está demitido agora. O homem arregalou os olhos. Agora? Agora, respondeu Arthur, porque preconceito não tira férias. E não merece segunda chance aqui. O homem saiu cabisbaixo sob o olhar silencioso dos colegas. Uma vendedora jovem começou a chorar. Eu ri também, confessou. Não falei nada, mas ri. Arthur olhou para ela com calma. Sabe o que mais dói? Não é quem ofende. É quem vê e acha normal. Ela baixou a cabeça soluçando.
Eu preciso desse emprego. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai ficar, disse ele. Mas não porque merece. Vai ficar porque hoje aprendeu algo que não se aprende em treinamento. Ela levantou o rosto surpresa. Obrigada. Não me agradeça, respondeu Arthur. Prove. Enquanto todos estavam tensos, Arthur percebeu algo. Um funcionário do fundo, simples, discreto. Era o rapaz da limpeza, o mesmo que no dia anterior havia oferecido água a Arthur quando ele estava sujo. Arthur apontou para ele. Você, vem aqui. O rapaz se assustou. Eu, senhor? E sim. Ontem você foi o único que me tratou como ser humano. Por quê? O rapaz respirou fundo. Porque meu pai também já foi julgado assim. E eu prometi nunca fazer o mesmo. Arthur sentiu um nó na garganta. Qual seu nome? Lucas, senhor. Arthur sorriu de leve. Lucas, a partir de hoje você não trabalha mais na limpeza. O salão prendeu a respiração. O quê? Alguém cochichou. Você vai iniciar treinamento de vendas, disse Arthur. Porque caráter não se ensina, mas se recompensa. Lucas chorou. Arthur voltou-se para todos. Hoje eu vi quem vocês são, quando acham que não estão sendo observados. Amanhã quero ver quem vocês escolhem ser. Ele começou a sair, mas parou na porta. Ah, o carro que eu queria ontem? Todos ficaram atentos. Arthur sorriu. Quero 2. Um para mim e outro para o primeiro cliente que entrar aqui e for tratado com respeito. E saiu. Mas o que ninguém ali sabia era que a história ainda não tinha acabado. Porque o vídeo daquele dia não ficaria só dentro da concessionária. Naquela noite, enquanto a concessionária tentava voltar à rotina, algo invisível já estava fora de controle. Um celular gravou tudo. Uma cliente que aguardava atendimento havia registrado, sem que ninguém percebesse, a humilhação, o pedido de desculpas forçado, a demissão e, principalmente, a recompensa ao funcionário invisível. O vídeo começou tímido. 50 visualizações, depois 100, depois 1000, até que alguém escreveu nos comentários. Esse mendigo é o dono do grupo Arthur Valença. A internet parou. Arthur acordou com o celular vibrando sem parar. Senhor Arthur, isso virou tendência, disse sua assessora. O país inteiro está falando disso. Arthur sentou na cama sério. Eu não fiz isso por audiência. Eu sei, respondeu ela. Mas agora virou exemplo. Enquanto isso, na concessionária, o clima era outro. Funcionários chegavam assustados. Clientes entravam filmando. Jornalistas aguardavam do lado de fora. O gerente suava. Estamos sendo massacrados nas redes. Dizem que somos preconceituosos. Arthur chegou em silêncio. O salão congelou. Um repórter se aproximou. Senhor Arthur, por que fingir ser mendigo? Arthur respirou fundo. Porque quem tem caráter não muda conforme a roupa. Mas quem não tem, se revela. Outro repórter gritou. O senhor acredita que esse comportamento é comum? Arthur olhou ao redor. Não só comum. É aceito. Até alguém importante passar pela porta. O silêncio foi absoluto. Do meio da multidão alguém apareceu. O ex-vendedor. O mesmo que havia sido demitido. Senhor Arthur, disse ele com voz trêmula. Eu errei. Eu precisava desse emprego. As câmeras se viraram na mesma hora. Arthur olhou para ele com calma. Você precisa mais de consciência do que de emprego. O homem caiu em prantos. Eu mudei. Posso provar. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Mudança não se prova em pedido. Se prova em atitude, quando ninguém está olhando. E se virou, encerrando o assunto. Enquanto isso, algo histórico acontecia. Lucas, ainda usando uniforme simples, atendia um cliente. Sem arrogância, sem pressa, sem julgamento. O cliente sorriu. Nunca fui tratado assim aqui. Lucas respondeu tímido. Todo mundo merece respeito. Arthur observava de longe. É assim que começa uma revolução, murmurou. O cliente fechou a compra. A primeira venda de Lucas. A concessionária inteira aplaudiu. Arthur pediu atenção. A partir de hoje, disse em voz firme,
Essa loja será usada como exemplo. Todos se entreolharam. Quem tratar alguém mal, sai. Quem tratar alguém bem, cresce. Ele fez uma pausa. Oi, mais uma coisa. As câmeras se aproximaram. Lucas não é exceção. Ele é o padrão que eu quero daqui pra frente. O salão explodiu em aplausos. Mas o maior choque ainda não tinha acontecido, porque Arthur ainda guardava um último teste. E ele envolveria uma criança, um cliente improvável, e uma decisão que emocionaria o país inteiro. Na manhã seguinte, a concessionária estava lotada, mas não por clientes comuns. Era a mídia, curiosos e alguns ex-funcionários que ainda não acreditavam no que estava acontecendo. Arthur Monteiro entrou calmamente. Nada de roupas sujas, nada de aparência humilde. Terno impecável, expressão firme e olhar penetrante. Todos lembravam do mendigo que havia sido expulso. Agora, diante deles, estava o verdadeiro dono da empresa. Enquanto os aplausos e câmeras aconteciam, um cliente inesperado entrou. Um menino moreno, cerca de 10 anos, segurando uma miniatura de carro. Ele olhou diretamente para Arthur e disse com firmeza: Senhor, tem algo no seu carro? Eu sinto que algo não está certo. Todos olharam surpresos. Arthur franziu a testa. O que você quer dizer? Perguntou. O menino apontou para o carro de luxo recém-adquirido por Lucas. Esse carro, ele precisa de conserto. Mas não é qualquer conserto. É algo que os adultos não conseguem ver. Eu consigo sentir. O silêncio tomou conta da sala. Como ele sabe disso? Murmurou um repórter. Arthur se aproximou e observou o carro. De repente, uma falha oculta nos freios ficou evidente. Algo que nenhum engenheiro havia notado, mas que o menino, com seu olhar atento, percebeu. A concessionária respirou fundo. Lucas olhou incrédulo. O gerente não acreditava no que via. Arthur sorriu. Isso, disse, mostra algo importante. Nem toda experiência se compra com dinheiro. Nem todo conhecimento vem de escolas caras. Às vezes a simplicidade e a atenção são mais valiosas. O menino sorriu timidamente. E Arthur abaixou-se para apertar a mão dele. Você salvou alguém hoje? Disse Arthur emocionado. Eu? Murmurou o menino surpreso. E sim. Você viu o que muitos adultos não perceberam. Isso é mais importante do que qualquer carro ou luxo. Lucas, que havia sido promovido e elogiado, olhou para Arthur. Senhor, eu nunca imaginei que o dia começaria assim. Arthur respondeu com serenidade. Nunca subestime ninguém, Lucas. Nem o menor, nem o aparentemente fraco. Todos têm algo a ensinar. Os ex-funcionários que haviam sido arrogantes olharam para baixo. Sabiam que tinham aprendido uma lição que nunca esqueceriam. Dinheiro compra carros, mas caráter, atenção e empatia, continuou Arthur, compram respeito e confiança. O vídeo da história viralizou. O país inteiro se inspirou com a lição. Nunca julgue alguém pela aparência. A verdadeira grandeza está na simplicidade e na empatia. Arthur Monteiro provou que humildade, atenção e justiça são mais valiosas que qualquer fortuna. E o menino, ele voltou para casa com um sorriso largo, sabendo que tinha feito a diferença, mostrando que mesmo os pequenos podem ensinar os grandes. E assim, a concessionária não foi apenas transformada, foi revolucionada. Os funcionários aprenderam respeito, os clientes aprenderam empatia, e Arthur Monteiro mostrou para o mundo que a verdadeira grandeza está em enxergar além da aparência. O mendigo de ontem se tornou o símbolo de uma lição que ninguém jamais esqueceria.